Está começando Esporte de Peso com Josenildo Souza. Alô, amigos e amigas do esporte. Estamos iniciando mais um episódio do @Esporte de Peso, direto do estúdio K-Cast, aqui no populoso bairro Brasília. Esporte de Peso, uma plataforma dedicada à valorização dos atletas e do esporte arapiraquense, que tem sido fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade, não apenas fisicamente, mas também socialmente e culturalmente, através de entrevistas, bate-papos, reportagens, debates. O Esporte de Peso busca dar voz ao esporte de Arapiraca. E você vai poder nos acompanhar no YouTube, o episódio completo, no Instagram e no Spotify. É só ir lá, se inscrever, curtir e compartilhar, né? Hoje, contando especialmente com o apoio, né, de mais um apoiador nosso, que é a Luna Ovos. Luna Ovos, nutritivo, saudável. Sendo nutritivo e saudável, é Luna. Agradecer ao carinho, ao modo receptivo do Luiz Eduardo, que é um grande incentivador do esporte e da cultura arapiraquense, e a partir de hoje está junto conosco no @Esporte de Peso. Nossa gratidão, Luiz, pela sua participação aqui conosco. E também fazendo registro dos nossos apoiadores: Herculano, no centro da cidade, Herculano Prêmio, lá na Avenida Cessi Cunha, além do posto Terra Nossa. São duas unidades, uma no bairro Brasília e outra no Nilo Coelho. Além da Comedoria Escritório, a melhor cozinha da cidade. Um abraço para o nosso amigo Fabinho, né? Um grande parceiro de toda a sociedade arapiraquense. Além da Radar Automóveis, tá na rede, tá tranquilo. Fiat é na Radar. E da Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora e Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas, além do queridinho da cidade, Supermercado São Luís, né? Supermercado São Luís, brevemente mais uma loja no bairro Massaranduba. Já são 6 lojas atendendo a toda a coletividade arapiraquense e agora, brevemente, chegando mais uma loja do queridinho da cidade, o Supermercado São Luís. Hoje, no Esporte de Peso, temos a honra de receber um nome conhecido, né, das torcidas alagoanas e especialmente da torcida do Asa, né? O homem sempre teve faro de gol, jogador raçudo, de muita dedicação dentro de campo. É o Joaquim Moisés de Lima Neto, ou popularmente conhecido como Moisés, um ex-atacante, 9 de referência, conhecedor do território, um fazedor de gols, que passou por clubes de um histórico assim maravilhoso. A gente vai poder conhecer um pouco mais. Moisés, seja bem-vindo, é um prazer muito grande e uma honra tê-lo aqui no Esporte de Peso. Josenildo, é um grande prazer estar de volta, né? Não a primeira vez, mas sempre conversando, sempre quando você fez o convite, fazia os convites, a gente estava aqui à disposição para bater um papo da história, do jogador, do futebol. E então é um prazer estar aqui mais uma vez. Valeu, Moisés. O Moisés, que é um mineirinho, né, de BH, mineiro mesmo na expressão da palavra, né? E eu quero saber como é que foi o início de vida, depois de falar da sua família, falar de como foi a tua criação, tudo mais. Eu quero saber como é que começou o Moisés
no mundo do futebol. Eu sou mineiro, né, de Belo Horizonte, de uma família aí de 9 irmãos, e tive a infelicidade, né, de perder meus pais muito novos, com 7 anos eu tinha na época quando eu perdi meu pai, e a minha mãe com 14, né, aí ficou mais família entre irmãos, irmãs e tal, então cada um procurou buscar o seu destino, né, então eu passei por várias dificuldades na vida, trabalhei em posto de gasolina, né, até em roça, né, cheguei a trabalhar, mas sempre preservando o nome, né, da família. E depois andei, né, pelo meio do futebol, quando sempre foi o forte da família, meus irmãos todos jogavam, mas sempre amador, né. E eu surgi no futebol através da Copa Itatiaia, que é uma Copa que se tem todo ano em Minas. É da Rádio Itatiaia, não é isso? Ela é da Rádio Itatiaia, que promove esse campeonato, né, de clubes amadores, que tem a fase, tem a chave do interior e a chave da capital. Depois de ter passado esse processo de perder os pais muito cedo, aí o Moisés começou a disputar esse campeonato, já tinha que idade? Eu estava na idade de 16, 17 anos, mas sempre jogando futebol, né? Mas quando eu fui disputar essa Copa, já estava já com 18 para 19 anos, e eu joguei no Vasco de Esmeralda, que é interior lá de Minas. E aí a gente foi campeão do interior e foi disputar com o Venda Nova, que era da capital. E disputamos... Era 2 grupos, um interiorano e outro da capital, assim? E outro da capital. Aí o campeão no interior disputava o título com o campeão da cidade, né? De Belo Horizonte. E nesse campeonato a gente foi disputar a decisão contra o Venda Nova no Independência, campo do América hoje, né? Que sempre manda jogos lá. Eu tive a oportunidade de conhecer o Independência antes da reforma. Hoje ele está moderno, reformado, mas antes da reforma eu tive a oportunidade de conhecer. Aliás, Moisés, lá tem um feijãozinho tropeiro espetacular. É uma tradição de lá, né? É uma tradição, né, de Minas, né? O feijão tropeiro, frango com quiabo, né? Isso. Aqui eles falam polenta, lá a gente fala angu, né? Que é muito bom, é mesmo tradição de lá. E os doces, né? Que muitos doces lá de leite, de pé de moleque, é a tradição de Minas, né? Então, através dessa decisão, né? O campo estava lotado, que era um campeonato muito bem promovido pela Rádio Itatiaia. E nesse campeonato, nessa decisão, a gente fez uma partida muito boa, eu destaquei muito. E lá estava presente vários treinadores, né? Dos clubes profissionais. Foi aonde o Maurício Magalhães, né, viu esse futuro em mim e foi aonde ele me levou para o América e lá eu me profissionalizei. O que é que mais te influenciou a chegar no futebol, Moisés? O desejo de todo jovem ou teve alguma influência? Como é que foi isso? É como eu disse aqui anteriormente, a minha família sempre, todos, né, aquela pelada de rua, chão batido, né, então a gente vivia os campos de futebol, né? Que antigamente tinha muitos, hoje está acabando isso, né? Está em extinção, né? Está em extinção, mas então o futebol sempre teve na veia. A minha mãe mesmo era incentivadora de torcida organizada dos times amadores. Então isso motivava muito a gente no futebol. E quando começou vários interesses de outros clubes, assim, mesmo amadores, né? Que mesmo quando eu joguei amador, antes de ir para o América, eu já ganhava para jogar nesse time do Vasco. Então já era, bem dizer, um semi-profissional, né? Já tinha um cachezinho ali. Já tinha um cachezinho. Aí eu tive essa oportunidade e, graças a Deus... E a felicidade de ser visto lá, né? E a felicidade de ser visto, que tinha muitos jogadores bons, né? E eu fui um desses escolhidos. E aí nesse jogo conseguiu anotar algum gol? Nesse jogo a decisão foi para os pênaltis. O jogo ficou 0-0. Na cobrança eu fiz, né? Mas felizmente nós perdemos nos pênaltis. Certo. Aí daí por diante, Moisés? Daí por diante eu recebi o convite do Maurício, já me apresentei no América na semana seguinte, já me profissionalizei, assinei tudo, e aí foi onde eu comecei a
Então, teu começo foi no Coelho, no América Mineiro. No América Mineiro. Foi onde eu iniciei minha carreira profissionalmente. Teve muitas dificuldades para até chegar no América, muitas dificuldades, assim, perder os pais cedo, isso é uma problemática, porque até se acertar novamente, né, para voltar a entender a vida, tudo isso são dificuldades. Um choque muito grande, né? Porque eu perdi meu pai com 7 e minha mãe com 14. Aí é onde eu passei um tempo com meus irmãos, depois até saí fora da família para morar com outras pessoas. A dificuldade é muito grande, mas assim, eu fico muito feliz da minha trajetória, porque eu sempre, com muita dificuldade, mas sempre procurei trabalhar, né? Cuidar dos meus afazeres. E, graças a Deus, hoje eu sou um homem bem-sucedido pela família, né, que eu tive, mesmo perdendo ela tão recente, tão nova, mas aí do América Mineiro, você ficou que período lá? Que tempo você ficou? No América eu fiquei lá uns 2 anos, né? Fiquei uns 2 anos no América. Depois eu fui emprestado pro Atlético Três Corações. Depois joguei também em Minas no Guarani de Divinópolis. Foi os únicos times que eu joguei em Minas. Nunca mais voltei para jogar futebol. Certo. Uma curiosidade, Moisés. Paulo Tenório era o presidente do ASA. E o América Mineiro veio para cá para fazer um jogo amistoso. Eu não me recordo se era amistoso ou era jogo oficial. Mas, enfim, eu lembro que o técnico do América era o Ilstrick. Ilstrick. Conheci, foi meu treinador no América, né? Também. E então, aí o Paulo Tenório, quando viu a camisa do América, com aquele verde na camisa, aí deu um estalo nele, assim, de intuição mesmo. Aí disse, Josenildo, amanhã eu vou na federação. Isso assim, ele imaginava e executava. Vou pedir para incluir o verde na camisa do ASA. Olha. Você lembra que tem umas camisas por aí que ainda tem o verde, né? Inclusive, recentemente, o ASA atual, acho que até lançou essa camisa comemorativa com o verde. Aí eu disse, mas por quê, Paulo? Ele disse, porque é uma alusão ao fumo. E o fumo estava, aqui em Arapiraca, naquele momento, estava em plena ascensão, crescendo muito a cultura do fumo em Arapiraca. E aí o Paulo, ele incluiu o verde. Ficou um tricolor verde, preto e branco. Ficou bonito, mas não vingou assim para... Depois até voltou a ser o bicolor, né? O alvinegro, preto e branco. E, enfim, é só uma lembrança de quando o ASA ficou idêntico ao América Mineiro. Aí do América você foi emprestado para o futebol mineiro mesmo. E como foi a sequência da tua carreira? Aí na sequência, né, depois de eu jogar no Atlético de Três Corações e o Guarani de Divinópolis, onde eu me transferi para o oeste de Itápolis, né, interior de São Paulo. De São Paulo. Você recorda o ano, Moisés? O ano foi 90, 92. Na década de 90, então. Por aí, a década de 90. Isso. Eu fiquei lá um tempo e depois fui transferido, que eu estava no Santos em 94. Aí no interior de São Paulo, ou no estado de São Paulo, você se deu bem, né? Interior de São Paulo tem uma lista muito grande aqui de clubes que eu joguei, né? Posso dizer agora, lista. Joguei no oeste de Itápolis, né? Joguei no Taubaté, joguei em São Caetano, joguei na Ferroviária. Araraquara. De Araraquara, joguei no São Caetano, joguei no Rio Branco de Americana, joguei no Santos, né? São Caetano. Mas aí você chegou... continue. São Santos, São Caetano, né? Já falei Rio Preto. Você chegou a jogar no time que Pelé jogou no Santos Futebol Clube? Joguei no Santos, joguei inclusive com gols, né? Fiz gol no derby lá São Paulo e Santos, contra o Zete. E tive a felicidade de conhecer o Edinho, filho do Pelé, o Pelé, Pepe, Clodoaldo, né? Esse pessoal todo aí que tem uma história imensa no futebol. Clodoaldo é sergipano, eu acho que, pelo jeito, eu acho que Clodoaldo é sergipano, se eu não estiver enganado. Eu não tenho na mente assim, não. Mas aí, como jogador, né? Tive o prazer de jogar, treinar com o Giovani,
que depois foi para o Barcelona, Edinho, né? Raniel, Axel, grande amigo meu, César Sampaio. César Sampaio. Então, uma felicidade imensa. Através do Santos também eu tive a oportunidade de sair fora do país. Então, é uma alegria imensa. Essa passagem lá na Baixada Santista, né, no Santos, era comum encontrar as figuras carimbadas, Pelé, Edu, enfim, era comum encontrar? Era comum, e eles, como, né, ídolos, né, do Santos, sempre em treinamento, jogos, ele estava presente. Então eu tive a felicidade de Pepe, né, também, Pepe. Era frequentemente eles lá na Vila, Serginho Chulapa, cada história do Serginho Chulapa, que o cara... Grande figura, né? Grande figura, então foi uma passagem muito feliz no Santos. E o Pelé ia lá palestrar com vocês, enfim, o que eles faziam sempre? O Pelé, ele sempre também era presente, né, que o filho dele também fazia parte do elenco, né, e sempre ele ia no vestiário, dava uma palestra, de vez em quando também dentro de campo, conversava com a gente. Então, quando eu falo com meus meninos hoje, né, do meu projeto da Escolinha Bola na Rede, eles ficam uma felicidade imensa, né, quando eu falo que conheci o Pelé, que joguei no Santos, aí eles... Felicidade imensa. Mas é muito legal. O jogador que consegue se destacar como um eficiente jogador, o Pelé já está fora da discussão, né? Está na prateleira superior, sempre vai estar, né? Sempre estará lá em cima numa condição bem diferenciada. Mas assim, é legal essa história para poder contar, para poder socializar com as pessoas, porque de fato é uma experiência incrível, né, Moisés? Uma experiência muito, muito, muito importante na minha vida, né? É um prazer, né? Muitos jogadores, né, que a gente vê com muita qualidade e não tem, né? Não chega a estar num clube grande como eu passei no Santos. E outro clube também que eu marco muito na minha carreira é o São Caetano. Foi uma passagem muito longa, mas conheci várias pessoas boas também, uma condição muito boa que dava pra gente. Naquele momento, o São Caetano despontou assim com uma equipe bem estruturada, né? Não, mas era muito bem estruturada mesmo. São Caetano dava uma condição muito boa para os atletas, financeiramente valorizava muito a gente. Então foi uma passagem importante também, muito importante na minha carreira. Você chegou a jogar com aquele rapaz que sofreu um mal súbito no campo, faleceu, o Serginho, né? Serginho estava nesse elenco também com a gente. Foi uma surpresa muito grande quando ele faleceu, porque ele era um zagueiro muito, muito eficaz. Ele treinava demais e a gente nem imaginaria que ele poderia ter esse problema, né? Que depois veio à tona que ele realmente tinha. Aquilo foi uma comoção do mundo inteiro, né? Foi uma aqui comoção no Brasil, do mundo inteiro. Especialmente, né? E no auge, né, da carreira dele, ele estava muito bem também no São Paulo, né? Quando você sai do São Caetano, vai para o São Paulo, uma progressão grande na carreira, né? E infelizmente aconteceu aquele episódio lá. Mas são coisas da vida, né, Moisés? São coisas que a gente tem que aprender a conviver com tudo isso. Aí do Santos você teve uma experiência fora do país, é isso? Com o Santos eu saí, né, para a excursão com o Santos no México. A gente fez uns 4 jogos, uma temporada lá de uns 5 jogos você amistosos. Na excursão, jogando pelo Santos. Pelo Santos. E depois eu tive a oportunidade também de ir para a Suíça, né? E fiquei pouco tempo, mas na Suíça você foi jogando pelo Santos ou já foi? Não. Para a Suíça foi a indicação do empresário, né? Que me levou para a Suíça, mas não deu certo lá a negociação. Fiquei muito pouco tempo lá, mas é uma experiência de vida boas. É boa, interessante, né? E assim, tendo a experiência de poder sair, fica na história, né? E quando eu fui pro México, de vez em quando o pessoal fica na boleiragem, né? No Asa Sênior, a gente ali resenhando. Aí eu falei, rapaz,
Os caras ficam, você jogou aonde, tá? Aí eu falo pros caras, vocês já jogaram lá no Azteca? Eu já joguei. Jogou aonde, né? Não tem esse negócio de dizer, né? Jogou aonde? É. Mas enfim, mas aí você falou de empresário. Hoje, naquela época, era muito comum tudo ser direcionado pelo empresário. Essa figura é uma figura essencial no mundo do futebol ou já dá para se virar sem eles? Não, eu acho que é essencial, Josenildo. É claro que tem muitos caras que tem muita malandragem tem no meio, né? Tem muita malandragem, principalmente com jogadores novos hoje, né? Que os pais têm que ter muitos cuidados. Porque na minha época, se eu tivesse um empresário, né, que eu confiasse, que tivesse encaminhado melhor a minha carreira, eu acho que teria sido melhor a minha carreira. Mas assim, eu não... Porque a gente não pode ficar reclamando, né, Josenildo? Tudo que passa, a gente tem... todo mundo tem a sua oportunidade, né? Aí cada um aproveita daquela forma melhor que acha no momento. E né? assim, no campo das orientações, o que é que te faltou para você se projetar quando esteve no Santos Futebol Clube? Eu acho que foi essa figura. Foi entregar minha carreira para uma pessoa, né, encaminhar. Porque eu não como a meu início de vida, né, na perda dos meus pais, no início, eu não tive tive que sair para trabalhar, não tive aquele encaminhamento legal da carreira, não segui uma base, né, que na base ajuda muito. Aprende muita coisa. Aprende muita coisa. Você conhece muitas pessoas que podem te ajudar na carreira. Teve direcionamento escolar, assim, para ir para a escola? Normal, cursei o normal, né? Aí depois saí para trabalhar. Aí você fica com a escolha de estudar ou trabalhar. Estudar ou né? trabalhar. Aí quando chega nessa condição, aí a decisão vem pelo lado do trabalho, porque o cara precisa sobreviver, né? Sobreviver, né? E como eu disse, né? E como eu perdi os pais novos, eu segui minha vida e fui, bem dizer, sozinho, né? Independente. Sozinho, né? Independente. Foi. E aí, Moisés, quando você fechou o seu ciclo no Santos, foi uma coisa de decisão pessoal? Foi você que escolheu sair do Santos? Foi fim de contrato? Como é que foi isso? É um negócio que eu me arrependo até hoje, né? O que nós acabamos de citar agora, aquele encaminhamento de uma pessoa do seu lado para te aconselhar melhor. Eu, depois de sair do interior de São Paulo, chegar num clube como o Santos, né? Depois eu recebi uma proposta de novo para voltar para o interior. Eu fiz a besteira de sair do Santos e vim para um time menor, né? Foi a opção sua. Você deixou o Santos por escolha pessoal. Foi escolha pessoal. Inclusive, o presidente do Santos hoje era o presidente da época, Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira. E o pai, né? Que sempre era ele e o pai. E o que então o Santos ser o pai do atual, né? O pai do atual. Na época, ele o presidente. Ele já estava já. Ele já dava pitaco já andava já. Aí o que o Santos faz e muitos clubes faz. Manter um ex-jogador na base, ali no CT e tal. Eles me fizeram essa proposta. Mesmo eles não querendo me liberar, quando eu saí, eles me fizeram a proposta. Mas quando você parar de jogar, vem trabalhar com a gente. Eles me fizeram essa proposta na época. Foi, né? Foi. Mas é importante. Eu sou um defensor. Assim, às vezes os clubes, isso é comum no mundo do futebol, embora não seja a minha opinião. Eu acho que é importante você valorizar os ex-atletas, porque conhece a história do clube. Né? Você, por exemplo, você está aqui em Arapiraca já há mais de 2 décadas, não é isso? Isso. Tem mais de 20 anos que você está aqui em Arapiraca. Então, assim, você conhece a história do Asa, né? Há mais de 2 décadas, enfim, conhece as pessoas, bem relacionado. Na minha opinião, eu acho que o sentimento é outro. De quem vem, fica aqui 6 meses, 1 ano, sei lá, uma coisa dessa natureza, e eu acho que é importante você dosar essa relação tendo os profissionais de fora, tudo muito bem, não posso
discordar disso, não devo discordar disso, mas assim, a importância de ter pessoas do convívio social, esportivo, que conheçam, porque isso você acaba transmitindo. É a tal história que a gente sempre diz no mundo do futebol, aquela coisa do sangue, né, alvinegro, de conhecer a história. Eu sou muito defensor disso. Eu acho que o clube deve ter uma comissão técnica, se não for uma comissão técnica caseira, mas deve ter profissionais da casa infiltrados ali para essa convivência do dia a dia. Eu acho que isso é importante. Eu tive uma convivência muito grande no Asa, né? Fiquei seguido mesmo, eu fiquei de 2008. Mas a gente vai chegar lá no Asa, porque antes disso eu quero saber outras coisas. E enfim, aí do Santos você saiu, fez uma escolha e foi para o? Barretos. Barretos. O nome da cidade e o nome do time. Terra do rodeio. Do rodeio. E aí? Aí ficou, aí de lá do Barretos, ficou muito tempo, deu sequência, saiu, como é que foi? A gente foi para lá para disputar um acesso, onde a gente conseguiu, né? Que lá em São Paulo é acesso dia 2, dia 3, lá funciona muito dessa forma, né? Então eu fiquei lá, a gente fez uma boa temporada, mas aí, como eu falei para você, como eu saí de um time grande e fui para um considerado pequeno, né, do interior, para voltar para o grande, as dificuldades foi grande. E o que é que bateu na tua cabeça de trocar o Santos pelo Barretos? Na época o dinheiro foi legal, Josenildo, desculpa. Na época o financeiro foi bom, né? Na época eu comprei casa, comprei umas coisinhas, né? Sim. E aí, mas não pensei na projeção de estar no Santos e estar no Barretos, né? No Barretos. Time do interior. Aí do Barretos você... no Barretos, aí aquela carreira que eu falo para você, joguei na Ferroviária, joguei nesses times tudo, e fui rodando, né? Então, interior de São Paulo. Mais tempo no interior de São Paulo, por mais ali, tempo, né? No interior de São Paulo. Clube da capital, só clube de projeção, assim, estadual, só o Santos, Só o Santos, o São Caetano, né? Ferroviária, foi uma época boa também, que a gente disputou na Ferroviária. E aí rodei, né? Joguei em Goiás, joguei na Paraíba, né? Aqui em Alagoas, como no Asa, CSA, CRB. Na Paraíba você jogou onde lá? Na Paraíba eu fui para lá para um time do América de Caporã. Já estava no time da 2ª divisão lá. Mas e assim, como é que foi essa descoberta do Asa em torno do seu nome? Com que idade isso aconteceu? Em que ano foi isso? Como é que foram descobrir o Moisés? Você estava no interior de São Paulo? Estava no noroeste de Bauru. Noroeste de Bauru. Onde eu tenho uma residência lá, inclusive, né? Me fala, Moisés, como é que foi essa descoberta? Eu estava, como eu disse agora, estava no noroeste de Bauru. Eu tenho um amigo, né, chamado Roberval Davino. Todos conhecem, amigo. Vamos abrir aqui logo um parêntese, né? Para falar, porque assim... eu diria que no mundo do futebol é difícil encontrar uma figura tão clássica, né? E eu não estou falando clássica do jogador Roberval. Aliás, se eu estivesse empregando isso, estaria assim muito bem empregado, porque eu vi Roberval jogando. Né? Franzinozinho, bem raquítico, assim, aquele magrinho, um camisa 7 de muita qualidade, mas assim, ele foi reconhecido como bailarino, né? O bailarino Roberval. Mas eu não quero nem me ater a essa questão da qualidade do jogador Roberval. Eu quero falar, assim, do quanto esse cidadão representa para o futebol de Alagoas. Aliás, de Alagoas, eu até conversei com o Roberval recentemente, a gente sempre se fala, ele hoje é técnico do Comercial de Ribeirão Preto, né? E a gente sempre se fala. E Roberval vai vir aqui no Esporte de Peso para a gente conversar um pouco, saber do seu histórico, né? E, enfim, o Roberval é um cara idôneo no mundo do futebol, um cara pacato, fala mansa, né?
equilibrado. Ele, inclusive, constituiu, junto com o Gel, seu filho, uma empresa aqui em Arapiraca. O Roberval ficou um tempo bom aqui, praticamente residindo aqui em Arapiraca, isso recentemente. E o Gel permanece por aqui e surgiu essa oportunidade. O Roberval está lá no interior de São Paulo. Então foi o Roberval o canal para você chegar em Arapiraca. Foi. Através do Roberval, né? Um pedido aí da diretoria do ASA de 2003, que Zé Negão, que são muitos amigos, Moisés, né? Zé Dadanco, e aí ele estava nesse... Naquela época, em 2003, o ASA tinha o comando dessas pessoas, Zé Negão, Moisés... o presidente era o Moisés, né? Mas o Zé Negão, Zé Dadanco, Noel, tudo fazia parte da diretoria. Aí, numa conversa deles aí, né, surgiu que o ASA estava precisando de centroavante de área, como eu sempre fui, aí Roberval indicou e falou, ó, se o Negão vir e não fizer gol, pode deixar que eu pago a volta dele. Né? Aí a gente veio e resolveu, né, o problema do ASA em 2003. 2003. Já chegou ganhando título, não fez? Foi. Nós fomos campeão aqui em 2003, né? Em cima do CRB, ganhamos no Rei Pelé de 4-1 e perdemos o segundo jogo aqui de 2-1. E nesse mesmo ano... Mas no conjunto dos resultados, o ASA ganhou o título, é ganhou, isso? Né? No caso, 5-2 no CRB, os dois jogos, né? 5-2. 4-1 lá... Resultado expressivo esse de 4-1 lá, né? Foi. Nós fizemos um grande jogo Já lá. veio decidido para cá, Moisés? Já veio, que a gente fez um grande jogo lá e nosso grupo era muito fechado, um grupo muito humilde, mas um grupo de jogador que se gostava, né? Dentro e fora de campo. Esse jogo de 4-1, o que é que você se recorda dele? Recorda, assim, um jogo muito disputado, nós sofreu muito, porque nós marcamos demais, porque o CRB tinha um elenco muito forte também. Então a gente fez um jogo, assim, um jogo de muita garra, de muita disciplina tática, né? Que o Canhoto conversamos bastante durante a semana. O Canhoto era o técnico. Canhoto era o nosso treinador, né? E assim, e aquele jogo lá... Tu acredita que essa coisa parece que quando tem de acontecer, ela flui assim com uma tendência natural, não é verdade? Porque a gente não começou um campeonato muito legal, que o nosso treinador era o Adeildo. E esse foi o primeiro ano do Canhoto também. Então, o Canhoto era o auxiliar do Adeildo. Do Adeildo Damasceno. Damasceno. Aí nós não começou bem. E o que é que houve que o Adeildo saiu? Porque nós no início nós não estávamos fazendo um bom campeonato. Aí a diretoria achou por bem tirar o Adeildo. E nós, do grupo mais experiente, reuniu com a diretoria e pediu para fechar com o Canhoto. Nós quem? Quem era? Era eu, né? Jânio, Bartô. Jânio volante. Bartô, o pernambucano, zagueiro baixinho e o impulsão Ricardo. Boa, né? Muita impulsão, muito boa, jogava muito. Bartôzinho. E o Ricardo, que era também bastante experiente no grupo. Não consigo lembrar. Ricardo era goleiro? Ricardo era goleiro, um cara excelente também, muito bom de grupo. Era um cara, foi mesmo sem jogar, ele nos ajudava muito. E aí nós fechamos com o Canhoto e nós não perdeu mais. Como é esse negócio de fechamos com o Canhoto? É porque assim, os caras queriam trazer... Tem hora que não fecha? Porque, por exemplo, nós respeitávamos muito o Adeildo, mas não deu certo, né? Não estava dando... É resultado, né? Não estava dando resultado. Sei. E para nós conversamos, para trazer um cara de fora, nós já estamos em andamento, vamos dar uma força pro Canhoto e ele nos ajuda e nós ajuda ele. Tá, mas me diz uma coisa, você deixou uma brecha aí para mim. Você falou, fechamos com o Canhoto. Tem hora que o elenco não fecha com o treinador? Assim, o pessoal fala muito sobre isso, né, Josenildo? Assim, não, eu quero saber, fecha ou não fecha, Moisés? Tem hora que não fecha, não. Vai pipocar, vai sair da área? Não, tem hora que não fecha mesmo. Tem hora que não fecha. Aí é aquele velho chavão do futebol. Aí racha. Aí racha, né? Que nem todas as pessoas são iguais, né? E aí a maioria sempre decide, né?
E então, aí fecharam, aí essa decisão. Faltava pouco para o fim do campeonato, quando o Canhoto assumiu, ou como é que foi? Não, faltava muito ainda. Faltava muitos jogos ainda. Foi bem no início mesmo que o Adeildo saiu. Aí a gente ainda tinha muitos jogos ainda. Tá, e você falou desse 4-1. Dá assim para relembrar esse time que ganhou do CRB lá por 4-1? O time lá foi Pantera, né? Pantera no gol. Já o Pantera Arapiraquense. De Arapiraca. Pantera, muito jovem. Muito jovem, nos ajudou bastante nesse jogo, como todos. Aí jogou lá o Pantera, Jorginho, Bartô. Jorginho era um sergipano, né? Sergipano, lateral direito, cruzava muito bem. Telão e Bartô na zaga. Telão. Marcelo Telão e Bartô. O Marcelo grandão, o Bartô... Bartô mais franzininho. Mas compensava na impulsão que ele tinha, né? E colocação também. Acho que Bartô parece que está morando em Portugal, parece. Rapaz, até uma vez aí surgiu uma boato que ele tinha falecido, depois... Não, acho que ele reside em Portugal. Eu não tô... O Bartô, eu perdi o contato dele, não... não tenho... Aí jogou o Cal... Notícias atualizadas, não, mas a última que eu soube era isso. Aí jogou o Cal na lateral esquerda. Que não é o Cal volante, é o Cal lateral esquerdo, o canhoto. Que é também de Arapiraca. Também de Arapiraca. Aí você vê, aí já tinha Pantera e Cal. Dois arapiraquenses aí na defensiva, né? Na defensiva. Aí no meio tinha Jânio, Souza, né? Jânio é o baixinho Jânio da Paraíba. Era um bravo lutador, né? Um jogador. Batia muito bem na bola. Bola parada ele tinha. Era muito eficiente. Tinha uma técnica muito boa, bom passe também. Aí Jânio, Souza. E Jonathan, né? Esse Jonathan era diferenciado. Aí era o craque do time, né? Aquele que fala que a bola cai, ele organiza, né? O time. Canhotinho. É aquele que o jogador que não tem muita técnica. Ele precisa tomar a bola e botar no pé do Jonathan. Corre para fazer ele jogar, né? Esse camisa 10, você já vai, daqui a pouco você vai fechar esse time. Mas esse camisa 10, na qualidade do Jonathan, tá em extinção no futebol, mas é isso? Tá em extinção. A gente lembra um pouquinho o Ganso, né? Tem o Lucas Lima, né? Lucas Lima do Bahia. Não, Lucas Lima tá no Sport, né? Não é isso? Não é o Lucas. Tem o Lima. O Lucas Lima. Lucas Lima. Tem o Everton Ribeiro também, sim, né? Que também a característica assim, mais idêntica assim, né? Isso que dá para lembrar assim, mais ou menos. Né? Esse, guardando as devidas proporções em relação ao Paulo Henrique Ganso, mas esse Jonathan era um jogador espetacular. Era muito muita bom qualidade. Jogador, muita cabeça visão. Erguida, tinha uma visão muito grande de jogo. Uma técnica muito apurada, né? Aí, hoje não é esse meia que a gente fala, mas é um clássico também, o Gerson, né, do Flamengo. Eu gosto muito de ver ele jogando também. Muito técnico também. É muito técnico. Ele, assim, no mundo do futebol, a gente pode até dizer assim, ele esconde a bola, né? Esconde a bola. Para tomar a bola do Gerson é uma novela. Qualidade muito Aí esse meio com dois jogadores de pegada mais forte, o Jânio e o Souza. O Souza também era um bravo. O Souza assim, era chamado pulmão de aço. Do esporte voluntarioso, né? Como aquele rapaz se dedicou na época que jogou aqui, né? Foi. É por isso que a torcida apelidou ele por pulmão de aço, né? É um jogador... Tanto para marcar como para chegar, para ajudar. Aí você tem dois para pegar. E um para criar, já dá um diferencial bom. Dois né? de beirada que incomoda, Denilson e Ribamar, e eu ficava centralizado. Mais centralizado. O Denilson na esquerda, Ribamar na direita. Ribamar também era muito rápido. Dois para o desafogo são essenciais. E você é aquele jogador mais mais fixo, né? Também hoje está quase acabando isso também. Né? Tem poucos quase também. acabando, tem poucos. Naquela época, a gente falava assim, um jogador de referência, um jogador que fique dentro da área, que incomode os zagueiros, mas hoje, tecnicamente, os comandantes estão praticamente tirando isso do dia a dia, né? Porque o cara sai mais da área, não fica tanto lá, né? Aí você vê, é um time que
essa escala que você apresentou aí é uma escala popularmente assim comum, né? Porque craque de bola mesmo aí, o Jonathan, né? Esse fazia o que queria com a bola. Mas enfim, o conjunto do time tornou-se um time muito eficiente, né, Moisés? Foi muito eficiente e muito unido, né? Os caras, a gente se fechava, concentração era brincadeira, era todo mundo no mesmo quarto, zoado até na hora de descansar. A gente se abraçava muito e gostava muito Esse ambiente do outro, né? também ambiente já era muito facilitador, né? Porque, Josenildo, assim, eu já assumi o ASA, trabalho com garotos, já trabalhei na base. Eu converso muito com meu amigo Jaelson. Futebol você tem que ter um ambiente bom de vestiário e de campo, senão não tem como. Eu acho que 50% é ambiente bom. Se você tiver um ambiente bom, você ajeita. Agora, se tiver peça ruim, é difícil. O que é que faz? O que é que você classifica como peça ruim? É o cara que tem o extracampo ruim ou é o cara de difícil relacionamento? É de difícil relacionamento. Eu já trabalhei com muitos amigos meus e tinha pessoa que a gente se reunia, não chamava nem o cara, porque não entrava no ambiente da gente. E isso atrapalha muito o elenco. Não entendeu? Facilitava essa relação. Não facilitava um ambiente legal, entendeu? Eu acho que aí é meio caminho andado para não dar certo. Então é por isso que eu sempre falo. Eu fico assim, não participo, não sei como é realmente, mas eu acho que o Felipe Luiz, eu acho que ele tem um vestiário muito bom, eu acho que ele tem uma convivência muito boa, que o Flamengo encaixa com ele, e eu vejo, né? A gente percebe que ele tem uma essência com esse... É essencial isso, Moisés. Tipo assim, o cara que jogou futebol, ele passa a ser comandante técnico. O fato dele ter jogado futebol, isso é essencial ou pode ocorrer do comandante estudar e se tornar um técnico de futebol? Na tua avaliação, é melhor ele ter jogado e conhecer, saber as manhas do vestiário para dar essa condução equilibrada? Não, Josenildo, o estudo é de suma importância e é super importante pelo futebol até de hoje, mas o jogador que jogou, eu acho que o processo dele é 1000 vezes mais rápido, porque eu mesmo comandei, você sabe quando você fala uma coisa com o cara, ou você dá uma cobrança, só do cara te olhar, você já sabe que não te deu aquele retorno que você queria, entendeu? Até no jeito de olhar, né? No jeito de agir, no jeito que você vai fazer uma troca, na hora que você vai colocar, se é no início, se é no fim. Tudo isso facilita muito para quem já jogou. E nos trabalhos também, entendeu? A dinâmica de treino, a dinâmica da forma que você quer que seja realizado o trabalho. Eu acho que o ex-jogador ajuda demais. Mas o estudo é de suma importância. Né? Tem que ter a linha os dois, né? O Renato Gaúcho é desses, né? O Renato Gaúcho nunca gostou assim de se preparar, digamos assim, na banca da escola para ir lá. Ele diz, não, eu vivi tudo, já vivo isso aí há muito tempo, enfim. Mas vamos voltar lá nesse 4-1. Eu estou curioso nesse 4-1. Você lembra quem fez os gols? Enfim, como é que foi isso lá? Os gols lá... Quem abriu primeiro? Os gols lá, a gente fez os gols lá, só não foi o primeiro. Os outros tudo foi de contra-ataque. Fizemos o primeiro, uma bola bem trabalhada. Então mataram o CRB literalmente, né? Porque 4-1 é um placar já considerado elástico, né? O gol a gente trabalhou uma bola ali, a saída de bola. Jonathan caiu lá na esquerda, não sei se foi o Jânio quem meteu a bola lá para ele, dominou e já cruzou. Eu de cabeça abri o placar, primeiro gol. E depois a gente fez, igual eu falei para você, né? Anteriormente ali, a gente marcava muito e eu ficava na linha lateral do campo. Então os caras roubavam, jogavam em mim, eu só vinha. Ficava meio
que escondido ali. Escondido mortinho. lá, fingindo de morto, né? É. Os caras marcavam, jogavam e o Souza passava. Nós fizemos 2 gols no corredor. Os 3 gols nossos foi tudo pelo corredor esquerdo. Aí o Asa abriu 3-0, foi isso? Não, nós fizemos 1-0, eles empatou. Aí depois nós... E o zagueiro deles, acho que era Paulo Roberto, na época, ainda tirou uma bola com a mão ainda, dentro do gol, que o juiz não deu. Não. Eles tinham um zagueiro chamado Paulo Roberto. Paulo Roberto, não era o Guilherme. Aí nós fizemos esse gol, abrimos o placar, eles empataram, aí depois não aguentou não. Nós fizemos 4-1, aí trouxeram uma vantagem enorme pra cá, né? Foi, e outra, uma coisa que eu sempre falo também, eu acho que na época, não é falando de política, né, mas lembrando, na época, tinha a época, né, que acho que era 2003, se não me engano, era a Célia Rocha. Sim. Ela liberou, né, os ônibus para ir, o Rei Pelé ficou dividido. A torcida do Asa e a do CRB. A torcida deu uma força muito grande também pra gente. Tá. Aí aqui o Asa perde por 2-1. Aqui nós perdemos por 2-1. Aí foi e o que é que foi? Foi entrar em campo já com o sentimento de tá ganho? A gente até fez um bom jogo, mas acho que a gente deu umas relaxadazinhas, foi. E o gol nosso aqui foi um gol do Jorginho, um golaço de falta do Jorginho. Mas aí depois foi só festa. Depois do jogo, o Lima Verde veio trazer o contrato para mim ir pro CRB. Ah, foi? Foi. Então aí você ficou quanto tempo aqui no Asa? Ficou pouco tempo, então? Fiquei pouco tempo. A minha primeira passagem, eu cheguei aqui final de janeiro. E o campeonato parece que teve 16 jogos que eu fiz no Asa. 16 ou 14 jogos. Aí eu fiz 13 gols nesse campeonato. É uma média espetacular. Quase um gol por jogo, né? Foi uma média boa. Uma média muito boa. Muito boa. Aí depois... Aí findou aqui, Asa campeão. Aí você, CRB, foi isso? Não, eu não aceitei ir pro CRB. Aceitou? Não aceitei ir pro CRB. Aí depois eu fui pro Coruripe fazer a segunda divisão. Ah, então daqui você foi fazer a segunda divisão no Coruripe. Aí campeão da segunda também, no mesmo ano. Aí, no mesmo ano, 2 títulos. E no mesmo ano joguei no CSA. No mesmo ano também no CSA? Conta isso em C, detalhes pra gente. Como é que foi? Porque a gente terminou aqui, né? Eu recebi a proposta do CRB e não aceitei. Aí depois recebi um convite do Maico Beltrão para ir pro Coruripe. Onde a gente levou, foi o Jânio, né? Foi Jaels, Fuscão, Vovô, tudo, uma turma já conhecida, Betinho, e juntamos lá com outra galera boa que tinha lá, né? Como você consolidou uma relação aqui em Arapiraca de respeito social, as pessoas te consideram muito? Aconteceu a mesma coisa em Coruripe com você, não é isso? Lá em Coruripe você se deu bem, né? Rapaz, Coruripe, eu até fui lá agora no Pontal recentemente, passar que a minha esposa estava de férias, até voltou a trabalhar hoje. E é imenso, não só comigo, como meus filhos. Eu sou muito bem recebido lá. A família Beltrão me adora, os falecidos me adoravam. E eu tenho uma passagem, cara, para falar para você que eu falo e me tremo. Fala, assim. Não venha para jogar na retranca. Abre esse coração e venha pro ataque. Conte tudo que você tiver aí. Eu falo assim, me tremo, cara, porque, olha, eu fui campeão no Coruripe, campeão no Asa, campeão no Coruripe. Quando terminou a temporada lá, o João Beltrão chegou para mim e falou assim, olha, para o ano, que era 2004, você não assina com ninguém. E nem é o Maico que vai fazer o contrato com você. Vai ser eu. Então você não desespere e não vai para canto nenhum. Beleza, tranquilo, né? Aí eu já namorava com a minha esposa hoje, em Arapiraca. Aí vim para Arapiraca. Aí Moisés Machado, de novo, presidente do Asa 2004. Só me cutucando. Fechou 2003 com... 3 conquistas. Campeão alagoano pelo Asa, campeão da segunda divisão no Coruripe e depois na série... Nós não foi campeão no CSA, nós classificou e depois a gente saiu. Conseguiu... A classificação para a fase seguinte. Certo. Né? Quando teve o mata-mata, aí a gente chegou outro treinador, afastou a gente do clube, do time. A gente ficou até o final, o Robertinho, né, do Rio. Deu uma moral danada pra gente, até de vez em quando eu brinco com o Fuscão, com o Vovô.
ele deu uma moral danada pra gente, depois na segunda-feira nós estávamos fora do time. Foi, né? Aí foi uma Tem decepção. Tem muita traíra no futebol? Tem muito. Tem muito. Essa foi uma trairagem? Foi, porque a gente estava muito bem no time, né? E ele deu moral pra gente, inclusive fez uma matéria até sobre mim, que eu era um dos mais experientes do elenco. Do grupo. E na segunda-feira eu estava fora do time. Porque ele fez uma limpa, dispensou... Como acabou a fase no domingo, aí na segunda eles contrataram. Quando nós chegou na segunda lá, tinham 6 jogadores de CRB, que eu acho que ele já tinha trabalhado também no CRB. Foi aonde sacou o time que vinha jogando. Inclusive o gol da classificação foi um gol de calcanhar, de letra do Fuscão. E depois nós estávamos fora do time. Fuscão, outro arapiraquense também, que Fuscão, conhecia bem aquela... né? Fazia muito gol. Fuscão, o próprio vovô também, que você citou vovô, aí, era outro... Vovô, não sei, é aquilo que era muito querido lá pelo Beltrão também. Poxa, o João Beltrão chamou o Pato, que era o braço direito do João Beltrão, para administrar o clube. Ele falou, você vai lá em Lagoa do Rancho, escolhe a melhor casa lá e compra pro vovô. Aí vovô hoje tem essa casa aqui, compraram para ele. E voltando, né, a história do João Beltrão, aí ele falou, terminou, falou, negão, ele me chamaram de negão, falou, para o ano 2024, você vai ficar com o Coruripe. Compromisso com o Coruripe, e seu contrato quem vai fazer sou eu. Aí eu vim para Arapiraca, e o Moisés e vindo atrás e tudo, e o Coruripe lá contratando. Poxa, será que o homem esqueceu de mim? Eu não sei e tal. Aí, rapaz, Moisés me liga, eu vou lá pra sede, lá na... Cacimbas? Na Manuel Lúcio, lá nas Cacimbas. Aí, Moisés conversando pra lá, pra cá, eu falei, não, vou ficar no Asa. Rapaz, quando eu apertei a mão do Moisés, que eu saí ali pra descer a pé pras Cacimbas, o telefone toca. Aí era o Maico Beltrão, aí eu... Tremeu. Aí ele falou, olha, meu pai quer falar com você para aceitar o contrato. E aí? É complicado. Rapaz, aí foi difícil sair do homem. E você já tinha deixado tudo... Eu não tinha assinado. Não tinha assinado, mas eu não quis voltar atrás. Eu conversei com ele também entendeu, na época ficou triste, mas entendeu. E eu perdi muito, eu acho que eu perdi. Sabe por quê? Porque eu fiquei no Asa, nós não começou bem. O Asa mandou eu embora, logo no início, 2004. Eu, o Mário e o Cabeça. Lembra do Cabeça volante? Que a gente fala Cabeça, mas é o treinador de CSA. E o Mário Zagueiro, que é de Garcia. Aí. Eu sei, o Mário. Eu lembro do Cabeça também. Tem um nome antes do... Adriano Cabeça. A gente chama Adriano Cabeça. Hoje é técnico do futebol. Hoje é técnico, né? O cara é excelente, o Mário também é excelente cara. Aí me vem aonde eu falei, que eu fui parar lá em Caporã, nesse time da Paraíba. Quando o Asa me mandou embora, eu fui para Paraíba. Eu, Mário e o Adriano Cabeça. E o que é que você justificou pro João Beltrão, que tinha fechado com o Asa? O que é que você falou? Não, eu falei para ele, né, que tinha também um carinho muito grande pelo Asa e tal, tinha sido artilheiro, os caras queriam muito que eu continuasse aqui e tal. E aí ele entendeu, eu falei, não, rapaz, mas a gente queria você aqui, mas eu entendo que também você fez seu nome aí, né? Você é bem quisto também em Arapiraca. Felizmente, mais para frente aí a gente conversa, entendeu? Mas se eu acerto com ele... Talvez financeiramente tivesse sido melhor. Bem melhor. E o que aconteceu? Nós estávamos mal lá na Paraíba, ele me ligou. Como é que tá as coisas aí? Tá assim, larga aí, vem embora. Vim embora direto para Coruripe. No mesmo ano? No mesmo ano. No mesmo ano. Aí ainda jogou Alagoano ou outra competição? Eu ainda joguei a Série C pelo Coruripe. Jogou a Série C. Foi. Que eu parei de jogar em 2005. Fiquei, 2005 eu parei em Coruripe. Então em 2005 você tomou a decisão de parar com o futebol. Foi. Então assim, quantos títulos como jogador de futebol na tua carreira? É porque assim, igual eu falei para você anteriormente, em São Paulo é muito acesso. Então a gente conta como título, entendeu? Aí eu fui campeão no Rio Preto, fui campeão no Noroeste, fui na Ferroviária, a gente também teve o acesso. Lá o mundo é outro, né? Acesso, muita...
Tive também com o Vica, também, na Anapolina. Já tinha trabalhado com o Vica na Anapolina também. Sim, mas como jogador? Como jogador. Como jogador? O Vica treinador. também jogando? Não, o Vica é O treinador. Vica já treinador. Foi. Tive uma passagem também lá no Goiás, na Anapolina. Ah, então quando vocês se encontraram aqui, né? A gente já existia um laço já aí, existia. né? Até quando surge boato, já teve outros contatos do Asa para trazer o Vica. Aí ele sempre me ligava, falava, se eu for, se prepara que você vai trabalhar comigo. Tá. Aí me fala, assim, os títulos que você conquistou. Eu tive acesso no Rio Preto, tive acesso no Noroeste, no Sertãozinho, tive no Rio Branco e tive na Ferroviária e aqui no Asa, né, também. Como jogador aqui, você conquistou um título, é isso? Um título, foi. Foi em 2003. Tá. Título e fui artilheiro do campeonato. Artilheiro com quantos gols, Moisés? Porque hoje em dia é comum o cara chegar... foi artilheiro do Alagoano. Quantos gols? 5. Você foi artilheiro com quantos gols? Se não me engano, nós fizemos 14 ou 16 jogos. Aí eu fiz 13 gols. 13 gols. Já é um número considerado Quando bom. eu cheguei, o Asa já estava... Se a relação for feita com o quantitativo de jogos, um número expressivo. Mas eu falo assim porque em outras ocasiões a gente chegava aqui, aí tinha Freitas no Asa, Joãozinho Paulista no CRB, Dentinho no CSA. Aí chegava no fim da temporada, certo, era um campeonato mais longo, com 3 turnos, com não sei com o quê, com 3 quadrangulares, aquela coisa toda. Mas chegava no fim do campeonato, aí dizia Freitas no Asa, 27 gols. Joãozinho Paulista no CRB, 28 gols. Dentinho no CSA, 25 gols. Era assim, era uma disputa parelha. Hoje em dia, talvez pelas mudanças de composição tática, de não sei de quê, sem ter esse jogador tanto de referência para jogar mais perto do gol. Hoje em dia, o que os técnicos falam assim com muita frequência é pisa na área. Mas naquela época não, jogava em função do atacante, né? Que o cara tinha, os alas tinham o ponto direito e o ponto esquerda, tinha por obrigação ir no fundo e bater voltando para encontrar o centroavante, né? Enfim, falando disso, eu acabei falando dessa questão do homem que joga mais fixo. Me fala uma coisa, Moisés. Você era muito eficiente no cabeceio, né? Você fazia gols de cabeça, né? Como o Freitas aqui também fez muitos e tal, mas enfim, melhor fazer gol de cabeça ou com o pé ou de qualquer modo? Como é que foi? José Nildo, hoje eu ainda ensino, né, futebol a garotos. Eu não tenho dificuldade nenhuma de perna esquerda e de perna direita. Sempre fiz muito gols de perna direita e esquerda, mas os gols que eu mais gosto de fazer é de cabeça. Eu acho o gol maravilhoso de cabeça. Né? Um gol de cabeça inesquecível na carreira do Moisés. Inesquecível pela, digamos assim, pela importância do jogo, inesquecível porque foi pelo clube do coração, aquela coisa. Como é que foi isso? Eu tenho muitos de cabeça, como você sabe, mas eu fico emocionado, principalmente quando eu ouço as repetições, né, do gol, o do Asa contra o CRB e o gol que eu fiz no Goiás, quando eu estava na Anapolina, no Serra Dourada. Foi um gol que nunca esqueço também. Esse do Asa contra o CRB, você ouviu a narrativa? Deve ter sido com o Nelson Filho, né? Nelson e o nosso companheiro que faleceu, como é que chama lá de Maceió? De Palmeira, que eu esqueço o nome dele. De Palmeira dos Índios? Faleceu lá, Mauri Vilela, não, o outro. Arivaldo Maia. Quando eu ouço também, emociona porque assim, muito. Ele se notabilizou tanto em Maceió que a gente vai procurar o Orivaldo em Maceió, né? Mas de fato... um profissional destacado também, mas aqui da vizinha e querida cidade de Palmeira dos Índios. O gol que eu fiz, Santos de São Paulo, foi de esquerda que eu fiz, de esquerda. Foi? Foi. Um gol muito lindo. E esse gol do Asa, conta pra gente em detalhes, como é que foi?
quem cruzou essa bola? Foi uma jogada que a gente fez, né? A saída de bola. A bola caiu no volante, que eu não me lembro o nome, ou se foi o Jânio, ou se foi o Souza. Ele meteu essa bola na linha de fundo, pelo lado esquerdo, e o Jonathan dominou e cavou na área só de cabeça. Naquele gol da Lagoa ou no gol do placar? No gol do placar. Os outros 3 gols foi do outro lado. Foi lá. Foi. Aí você, saco de cabeça. Aí foi só festa. Tá bom, então 2004 aí você tomou a decisão de parar com o futebol. 2005. 2005. Foi, no Coruripe. No Coruripe. Aí então, Moisés, difícil tomar essa decisão? Ou você chegou assim e disse, agora já dá? Com que idade você tinha? Estava com 35 anos. Juninho. Pois é, impressionante. Hoje, nos tempos atuais, você, pela qualidade, pela sua massa muscular, estaria jogando aí facilmente, não? Porque assim, igual nós estávamos batendo um papo, né, em off, eu sou um jogador que hoje eu ainda bato uma bolinha, jogo na sexta, jogo no domingo de manhã, nós temos um jogo aí do Asa Sênior, né? E fui um jogador que eu nunca tive fratura, nunca tive lesão, nunca tive cirurgia. Então acho que daria ainda para jogar um pouquinho, mas na época até o Penedense queria me levar, o Juquinha, foi até em Coruripe para me buscar, mas eu decidi mesmo parar. Porque eu tinha o apoio, né? O deputado ia ficar ali tranquilo, ia ter uma oportunidade de iniciar uma nova etapa, né? Que era trabalhar na base e auxiliar, né? Vários treinadores também que passou lá. Valeu. Aproveitando esse momento aí, eu convido a todos, né, para que acompanhem a nossa plataforma, que é uma plataforma dedicada à valorização dos atletas de Arapiraca e das pessoas que fizeram história através do esporte. Nosso principal objetivo é inspirar gerações, né? Fazer com que a perseverança, a paixão que deixa a possibilidade de alcançar grandes resultados. Então, vai lá, inscreva-se, curta, compartilhe. Está lá no YouTube o nosso bate-papo aqui, episódio completo no YouTube. Você vai poder também nos acompanhar no Instagram e no Spotify, né? E lembrando que nós estamos trabalhando em nome do São Luís, o queridinho da cidade, Herculano Formen e Herculano Prêmio, além do posto Terra Nossa, da Comedoria Escritório, Radar Automóveis, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora, Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas e, a partir de hoje, contando com o nutritivo, saudável, Ovos da Luna. Pois é, se for nutritivo e saudável, é Luna. Um abraço aí para o nosso amigo Luiz Eduardo. Pois bem, Moisés, então, depois que você encerrou a carreira, aí logo veio oportunidade para você se transformar num auxiliar técnico, em técnico. Como é que foi? Conta essa história para nós. Assim, quando eu tomei a decisão, né, de parar de jogar, eu no Coruripe, 2005, eu já de imediato comecei nas bases do Coruripe, sub-20, né? Você já começou lá em Coruripe? Já comecei em Coruripe e sendo auxiliares dos treinadores, dos profissionais, né? Quem foi o primeiro treinador profissional que você... Teve o nosso amigo Birajara, né? O Veiga, faleceu o Veiga, né? Faleceu, também passou por lá o outro também que faleceu, que trabalhou também aqui, rapaz, fugiu agora no momento. Flávio Barros estava também. Ah, mas o Flávio Barros está vivo. O Flávio Barros está vivo. Me ligou esses dias aí. Gilson Kleiner. Gilson Kleiner. É interessante, o Gilson Kleiner saiu do Coruripe pro ele foi pro Palmeiras. Ele foi na época acho que ele foi pro Palmeiras, se não me engano. Impressionante, né? Vanderlei Paiva, outro também que faleceu. Paiva. Sabido, velho. Ali é sabido. Trabalhei com ele aqui também no Ele veio pra cá também. Gente finíssima, infelizmente faleceu também. Teve outros lá, muitos treinadores, cara. Aí você ficou lá. E como é que surgiu essa relação com o Asa para já
trabalhar como auxiliar? Eu fiquei no Coruripe. Moisés, veio uma coisa aqui que eu não posso esquecer, viu? Daqui a pouco eu vou lhe provocar. Lá de 2003. Eita, voltar em 2003. Então eu iniciei, né, no Coruripe, fiquei lá até 2008. Depois recebi outra proposta do Asa através do Zé Negão. O Zé Negão, ele tinha assumido a base aqui do Asa e me fez o convite de trabalhar na base, inclusive com o Palmito também sendo meu auxiliar. Faleceu também, né? O Palmito foi Palmitinho faleceu. Guerreiro, gente boa demais. Grande figura. Grande figura. Eu dizia para ele, o melhor lateral esquerdo do ano. Que conversa, Palmito. Ninguém viu isso em lugar nenhum. Aí ele ia lá buscar o diploma para me mostrar. Tá aqui, ó, tá aqui. Só você que não acredita, eu tenho que provar a você. Ali era brabo. De um episódio do Palmito, rapaz, eu ria demais. Aí nós fazíamos os treinamentos, né? Aí tinha uma concentração lá nas cacimbas, e aí eu treinava e tal, e ia para casa, né? Ele ainda ficava para apoiar lá os meninos, lanche, um negócio e tal. Aí daí a pouco os meninos me ligavam: olha, o Palmito disse que amanhã você vai mandar uns 5, 6 embora. Chegava lá, os meninos estavam tudo agitado. Tudo agitado. Eita, Palmito. Palmitinho foi uma figura. Ele como jogador, né? Acho que até já contei isso aqui, mas eu vou reprisar esse lance aqui, né? Técnico do Cruzeiro, Heraldo Lessa. O Cruzeiro foi jogar contra o CSA no Trapichão. Jogo 0-0, 0-0. O ponta-direita do CSA, Mário Tilico. Velocidade e tecnicamente muito bom. Aí, naquele gol do placar, no último minuto de jogo, Everaldo Pernambuco aqui, o nosso saudoso Everaldo também, né, recebeu a missão de apoiar o Pamilton, porque o Mário Tilico fazer uma dobra ali para marcar o Mário Tilico. Último minuto de jogo, suportar o jogo inteiro. Aí Mário Tilico vai no fundo, quando Pamilton passou em velocidade, Mário Tilico aqui cortou, aí Pamilton morreu. Foi bater lá nas placas de publicidade, né? E já gritando, Everaldo lá atrás. Não chegou de modo algum. Aí Mário Tilico, quando olhou, o goleiro do Cruzeiro era Adailton. Adailton saiu do gol um pouco, aí Mário Tilico aqui só deu um totó por cima, o Trapichão quase vem abaixo. Aí Pamilton vem com aquela delicadeza toda, Deus o tenha lá, grande figura. Me ligava 2, 3 vezes por semana: meu filho, como é que tá? Deus abençoe, viu? Deus proteja, Nossa Senhora te proteja. Aí, gol do CSA. Aí Pamilton vem: Everaldo, filha da puta, como é que você faz um negócio desse, não sei o quê, era pra estar aqui. Aí Everaldo aí cruzou os braços, olhou e disse: ô Pamilton, quer bem ganhar do CSA no Trapichão. Grande figura. E depois ele foi técnico do Miguelense. Foi, eu lembro. Miguelense. E eu sempre gostei muito da resenha, de estar conversando com os caras. E ele, domingo, Miguelense e Asa aqui em Arapiraca. Aí ele fez a pré-eleção na sexta-feira para fechar o treino, fechar a semana, tal, não sei o quê. Aí naquela ânsia de querer ganhar do Asa de qualquer modo, de qualquer jeito, aquela coisa era questão de honra para ele, né? Aí ele reuniu o pessoal, aí chegou e disse assim: só, domingo é contra o Asa. Ganhe do Asa, que eu dou o que vocês quiserem. Jogador de futebol, essa é vergonha. Aí na hora da apelação, o cara: professor, o senhor dá qualquer coisa. Aí ele disse: não, peraí. O que você está pensando eu não vou dar, não. O que você está pensando eu não vou dar, não. Mas era uma grande figura. E depois joguei com o Pamilton no Ex-Combatentes. Mas aquele mesmo ímpeto, aquela mesma coisa. Ele era um cara... Então, aí você assume o Asa na condição do treinador do Sub-20. Sub-20. Aí fiquei no Asa até 2019. Direto, 11 anos seguidos. Nessa história toda aí do Asa. Aí, qual foi a tua primeira ocasião como auxiliar do time profissional?
Já foi sequente, já era sequente. Já? Sub-20 eu já estava sub-20 profissional Quem direto. foi o já. primeiro técnico profissional que você se encontrou? Lembra aqui quem era, rapaz. 2008 foi. 2008? 2008. Passou tantos que o cara... É. Foi o Vica, não foi não, Vica. O Vica acho que veio pra cá em 2009, parece. E aí, Moisés, depois você chegou até a assumir como técnico, não foi? Eu assumi vários jogos do Asa. E sempre que você assumia, dava certo, né? É, assim... E o que é que faltou para você se efetivar? Assim, até lembro uma vez que eu ouvi, né? Até o seu comentário na rádio, quando eu assumi, o Asa ia jogar com o CRB em Maceió. Tava vindo o Vanderlei Paiva na época. Nós acabou de falar aqui. Tava vindo ele, mas não tinha chegado. Eu ia assumir o time contra o CRB. Aí quando a diretoria me comunicou, eu chamei logo o Cal. Falei, Cal, amarra a chuteira que você vai ser titular. Nunca jogou, não foi? Então você vai jogar comigo. Mas você está falando do Cal Volante? Cal Volante. Aí você comentou na rádio, rapaz, o Cal nesse jogo, aquele negócio e tal. Né? O Cal me comentou, né? É uma temeridade. Foi, rapaz, mas esse jogo com o CRB ainda foi na Pajuçara, ainda era Pajuçara ainda. Aí eu acho que, se eu não estiver enganado, acho que o Asa deitou e rolou nesse dia foi também. 5x2. Eu tava nesse jogo, eu e Nelson Filho. O Washington, o Neguinho fazendo gol, acho que o Marielso tava. Era um time bom danado. Aí foi a única, foi quando eu assumi, né? Que falei esse episódio que o Cal, toda vez ele me agradece por esse jogo, foi aonde. É uma grande figura, o Calzinho. Foi aonde ele deu. Ele vem aqui com a gente. O Cal é como se fosse meu filho. Eu gosto muito da pessoa do Cal, o cara é excelente. Figura. E o Cal, ele me tem como um pai dele, porque quando eu estava no Sub-20 do Coruripe, ele ganhava lá R$80 de ajuda de custo. E o pai dele vendia macaxeira ali nas cacimbas. Isso. Aí ele chegou pra mim, acho que ele já estava namorando, não sei se a menina ficou grávida e tal. Aí ele pediu pra ir embora. Ó, pessoal, vou embora pra Maceió, que tô assim, assado. Vou ajudar meu pai. Aí eu virei pra ele e falei, olha, Cal, é o seguinte, cara. Se eu olhar pra você e falar que você não tem condições de dar seguimento à carreira, eu já ia falar para você já ir embora. Mas eu acho que você não deve ir embora, porque você tem qualidade, você tem uma gana demais, você tem uma pegada tão forte, uma vontade tão grande. Você ajuda. Eu acho que se você parar, hoje você ganha 80 aqui. Amanhã pode ser 800 ou 80 mil. E não desprezando o que seu pai faz, mas se você for para lá ajudar ele a vender macaxeira, vai ser aquilo lá direto. Não desprezando, entendeu, Josenildo? Aí ele pensou, falou, não, professor, o senhor está certo. Aí na hora que ele firmou comigo que ia ficar, eu cheguei na diretoria, os caras jogou ele, na época, por R$1.000, né, quem ganhava 80, desculpa. Aí depois foi onde ele deslanchou na carreira dele, né? Não foi aquele grande jogador, mas... Não, mas assim, não foi o jogador diferenciado do ponto de vista técnico, mas assim, de eficiência tática e um jogador de marcação forte, um jogador obediente. Do ponto de vista técnico... Muito ele bom. De fato foi um jogador, e não foi, eu brinco com ele porque acho que o Cal fez 1 ou 2 gols na carreira toda. Não, né? para fazer gol. Não fazia, não tinha jeito de fazer. E uma vez nós estávamos no Sub-20 ainda, estava 5-0, saiu um pênalti, ele agarrou a bola, não deixou ninguém bater, foi só ele. Tinha jeito. Mas nesse histórico seu todo, como é que foi a tua relação com dirigentes de futebol? Sempre tive uma convivência boa, Josenildo, com os dirigentes. Nunca tive problema nenhum, não. A gente, principalmente no Asa aqui, nunca tive problemas, não. Não tem ninguém assim que você pare, respire e diga, porra, aquele cara foi traíra comigo. Eu tenho um cara aqui, não sei se eu falo o nome dele aqui, eu não posso nem ver. A gente não pode guardar mágoa. Não pode ter coisas ruins no coração, no pensamento, mas é um cara que eu coloquei ele dentro do Asa
é um preparador físico, que depois ele quis ser treinador, quis ser presidente, quis ser tudo. E aí essas pessoas... mas nem precisa falar o nome. Né? É uma mágoa que eu tenho, mas isso aí é besteira. Vestiário nos tempos de crise, fase ruim, não consegue os resultados. Como é essa coisa? É necessário que o jogador que tenha liderança, é necessária a intervenção desse jogador, desse profissional? É suma importância. O cara, um líder, participar, conversar. Eu mesmo a gente não tem só maravilhas, né, no futebol, a gente também tem fases ruins, então tem que ter essa pessoa para dar um abraço, para dar uma palavra, né, para a palavra de ânimo, de perspectivas melhores, né, nos resultados. Para dar aquele reforço. Para dar aquele reforço e dar uma injeção de ânimo, né, e o cara que suporta, né, uma crítica de um diretor, de alguém, de torcida, porque eu já passei por isso, já passei fases difíceis também, que a bola não entrava de jeito nenhum, mas sempre tinha aquele cara. Porque é assim, né? E eu tenho um cara que eu não falei dele aqui ainda também, Luiz Carlos Martins. Eu considero ele meu pai, como no futebol também, que trabalhei com ele em vários clubes em São Paulo. Luiz Carlos... Ele virava para mim e falou assim, ó, você fica lá. No mínimo você tá segurando 2. Se você não fizer gol, você fica lá. Não esquenta se os caras vai me xingar, vai xingar você. Fica lá. Você tá segurando 2 lá, que ninguém vai deixar você sozinho. Então, no mínimo, você tem 2 lá. Tá segurando 2 pra gente. Se fizer gol, fez. Se não fizer, Deus segura sua bronca. Trabalhei com ele no Oeste, trabalhei no Noroeste, trabalhei no São Caetano. Trabalhei com ele no Rio Preto. Todo canto ele me levava. Sempre gostava do pivôzão. E é um cara que eu considero muito também. Ele é de Bauru, ele. Luiz Carlos Martins. Luiz Carlos Martins. Que eu fiz aqui uma lá relação... tem Luiz Carlos Ferreira também, que rodou muito no interior de São Paulo. Eu fui no Luiz Carlos Cruz, mas não é. Não, Luiz Carlos Martins. Mas como é que você enxerga o futebol de hoje comparado com o futebol que você jogou lá atrás? É o que a gente sempre fala, né? Quando fases diferentes, tempos diferentes, né? Era um futebol mais técnico, né, Josenildo? Mais clássico, assim, não era tanto força como é hoje, é claro que sempre teve, mas não é como é hoje, né? Hoje é um futebol muito, muito dinâmico, muita velocidade e muita marcação, né? Hoje, até quando a gente está orientando alguns atletas da gente nos trabalhos, jogador hoje, de primeiro você podia dar uma respirada, hoje não. Quando você perde a bola, você tem que ajudar. Então a dinâmica é muito diferente hoje de antigamente. Hoje o jogador tem, nos tempos atuais, o jogador hoje tem mais voz, porque num determinado momento, eu acompanhei isso de pequeno, eu tenho dito aqui repetidas vezes, eu comecei a frequentar, né, o vestiário do Asa com 10 anos de idade. Eu ia lá ver seu Juancelli da pré-eleção, eu ia lá ver o seu Pinguela da pré-eleção. Então eu acompanho isso de criança, de 10 anos. Sim. Mas naquela época existia uma determinação. O técnico dizia, o jogador hoje tem mais voz para chegar e dizer, não é por aí, é melhor assim, assado e tal, não sei o quê. Assim, pessoal, os treinadores até ouvem, né? Dá abertura para o jogador, né? Se expressar como ele se sente, né? E como está se sentindo no treino, como está se sentindo no jogo. Mas eu acho que a voz maior ainda é do treinador, né? Mas muitos ainda querem. Tem que ser, pela hierarquia, né? Mas ele assim, dá abertura. Os treinadores de hoje dão abertura, sim, para... Tá. Como você se sente melhor, né? Jogando sua função no campo. Você muito experiente como jogador, teve sua experiência como auxiliar, assumiu como técnico. Aí a gente fala disso trazendo para a relação treinador e dirigentes. Também tem esse canal de comunicação. Como é que é o Moisés? Se o treinador chegar para você e disser,
Moisés, assim, 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 porque tem dirigente que faz um coletivo no sábado, né, para mudar a escala do time. Aqui mesmo tem muitos, né? Eu sei dessa história, não vou citar. Eu já fui dirigente em algumas ocasiões e eu sugeria, né? Mauro, vamos ver aqui, tal, não sei o quê, papapá. Ô, Josenildo, tu tá querendo escalar? Mas, enfim, essa comunicação existe? Você acha normal, acha comum esse apelo do dirigente com o técnico? Ô Josenildo, às vezes que eu assumi, né, que eu assumi o ASA, até em base, assim, quando é uma reunião, chamo, vamos lá no escritório, vamos bater um papo, tal, o que você acha assim, fulano aqui e tal. Eu acho que é viável, um diálogo, entendeu? Isso pode existir. Pode existir, existe. Existe. Agora, já aconteceu comigo, depois que você faz um trabalho de uma semana toda e tal, aí chega uma véspera de jogo, já aconteceu, o diretor chega, manda os supervisores, não vem. Eles mandam um supervisor recado. Ou um funcionário, o papelzinho, mandou esse papel para você, para ver se dá para fazer assim, assim, assado. Já aconteceu comigo. Certo. Não no ASA. Certo. Aí você vai na sua convicção ou atende o que o dirigente pediu? Não, eu vou na minha. Vai na sua. E eu já saí do clube por causa disso, já. Eu já saí, já. Mas é porque eu acho que é uma falta de respeito depois que você fez um trabalho todo. Semana inteira, né? Aí o cara, mas você, aí chega um papelzinho. Não. Então você tem que ir com aquilo que você tem. Quando a letra é ruim, que o cara não está nem entendendo. Aí é pior ainda, né? É pior ainda. Rapaz, não entendi sua caligrafia, não. Né? Mas no histórico todo, como jogador, como técnico, uma passagem engraçada do meio do futebol. O que é que você se recorda? Rapaz, eu estive aqui no ASA, né, em 2003. Eu estava recém-chegado, né? Presidente Moisés, acho que era sargento na época, né? Sargento Moisés. Então a gente tinha uns horários, né, de concentração, de tudo. Mas aí eu recém-chegado e tal, mais experiente no elenco, né? Aí a gente resolveu dar uma fugidinha, né? Tomar uma cervejinha e tal. Isso que dia? Isso foi durante a semana, não foi véspera de jogo, não. É porque tinha hora... Essa é a pergunta que eu estava com ela guardada aqui, porque teve um ex-companheiro seu que disse, Moisés está indo lá, eu disse, pergunta isso para o Moisés. Então, isso porque tinha hora para fechar a concentração, né? Tinha hora, tinha mesmo antes por exemplo, que é jogo de domingo a domingo, então na sexta aí já fechava, né? Assim, não podia sair dia nenhum, né? Sim. Depois dos horários determinados. Digamos assim, depois das 10 da noite. Depois das 10, todo mundo que morava na casa tinha que estar na casa. Aí... Você atrasou, é isso? Aí não, que atrasei não. Eu fui tomar mesmo uma cervejinha e a galerinha mais nova foi me seguir. O que problema foi esse, né? Foi. Que foi os mais novos me seguir. Foi uns 3 a 4. E aí... Aí os meninos foram. Aí os meninos foram. Aí no outro dia teve uma reunião, né? Moisés chamou e explicou, né? Ó, é assim, assim, assado. Se acontecer de novo, não tem condições de ficar e tal. E você ainda levou os meninos. Mas aí depois tudo se acertou e terminou tudo na boa. Mas a informação completa que me passaram é que o Moisés voltou, estava fechado. E aí o Moisés teve que escalar o muro lá, né? Foi. Todo mundo pulou o muro. Estava apaixonado, Moisés? Todo mundo pulou o muro. Pode contar, porque eu soube que é a esposa atual, não é isso? É, atual, né? Foi. Você tinha saído com ela? Não, tal. Mas nesse dia não foi não mesmo. Não foi não? Foi com os meninos mesmo que a gente foi tomar uma cerveja. Tomar uma cerveja. E como é que foi, Moisés? Aí o jogo seguinte, ganharam ou perderam? Não, que aí dobra a responsabilidade, não, mas nós né? ganhamos, que eu falei para você anterior. Nós perdeu, depois do jogo do CSE que nós ganhou, nós não perdeu nenhum jogo, só perdeu o último na final. Quando você se refere ao CSE, que jogo foi esse? Aqui ou em Palmeiras? Foi em Palmeiras. Como é que foi? Palmeiras, foi 5-1 pra gente. 5-1 lá? Foi. Você tem uns resultados marcantes em jogos importantes, né? Tem sim. Tem CSA, né? O ano 2003 foi o ano que o CSA caiu, né?
E eu fiz 4 gols no CSA nesse 2003 aí. Mas 4 gols em jogos diferentes. Jogos diferentes. Jogos 2 diferentes. em Maceió e 2 em Arapiraca. 2 lá e 2 cá. Do meu amigo Santos. Santos goleiro. Santos goleiro. Mas é isso. Um zagueiro assim que você tenha na lembrança de dizer, porra, amanhã eu vou jogar contra aquele cara. Zagueiro enjoado, não me dá espaço, fica o tempo todo conversando, não sei o quê. Não precisa ser só aqui da nossa região, mas um zagueiro que você, quando fosse jogar contra ele, você respirasse fundo. Rapaz, eu tinha quando eu estava no Atlético Três Corações, tinha um Jairão lá, chamava Jairo. Jairo não, Heraldo zagueiro. Naquela época, era uma épocazinha já, né? O pessoal usava, acho que você já viu falar que os caras passavam óleo, né? Óleo. Passavam um óleozinho para o cara não segurar. É. E esse negão entrava ameaçando mesmo. Jogar contra ele era duro. Negão, e ele era mais forte que você, não? Era mais forte. E era tipo o quê? Paulão hoje, Beto Veneno. E entrava ameaçando e dava porrada mesmo. E sem jogar de costa. É complicado. Você falou de algumas figuras, mas acabou citando agora uma figura que, assim, a identificação dele com o Asa é algo assim que me deixa muito feliz, né? Esse Edson Veneno, né, rapaz? Que jogador, assim, de uma força, de uma bravura, e ele não tem 2 conversas com ele. Depois o Edson, eu até já falei com ele, assim, WhatsApp e tal, pois o Edson vai até bater um papo, o jeitão grosseiro dele, mas assim, como ele se identificou com o Asa, né? Aquele cara, José Nildo, ele tem um coração imenso, Veneno, um cara que eu gosto, um cara que trabalhava demais no Asa, eu trabalhei demais com aquele cara excelente, não tinha preguiça, a dinâmica dele e a paixão mesmo que ele tem pelo Asa. Quando a gente começa a contar essas histórias, eu acho que o Veneno merecia uma placa também naquela galeria do Asa. Como fizeram a homenagem ao Didira, eu acho que ele merecia. Merece o Veneno, porque aquele cara vestiu mesmo a camisa do Asa. E hoje, como torcedor, ele manda recado. Ele tá no grupo aí. Eu vi um recado que ele mandou para um jogador aí que esteve no CRB recentemente, que aprontou por aqui e tudo mais. E ele mandou nas redes sociais o recado. Ele disse, eu queria ter 10 minutos contra você, para você ver uma coisa. Era uma coisa impressionante. O jogo do CRB aqui, ele falou, tomara que tenha uma confusãozinha lá, que eu vou pular aquele muro lá para dar ao menos um soco. Mas o Veneno é um cara excelente. Eu vejo aí, a gente brinca nos grupos aí, ele vai direto para a concentração aí do Asa, jogar bilhar lá, baralho com o Thiago Alagoano, foi lá em Sergipe, no hotel, ele é sensacional, Veneno. É uma grande figura mesmo, um cara, aquele jeito dele grosseiro, meio que matuto, assim e tal, não coração danado. Mas é uma grande figura. Eu sempre, quando eu falo, a gente tem essa oportunidade de bater esse papo, como a gente está aqui, eu fico assim, eu fico muito gratificante de ter jogado no Asa e ter essa história no Asa, que eu tenho uma amizade muito boa, José Nildo, através da minha pessoa e do Asa, né? Porque a gente fez um trabalho legal e a torcida teve esse carinho, né? Tem esse carinho pela gente. Tem um respeito grande por você, né? Tem um respeito grande por você. Quando a gente fala na rua, os caras falam, porra, o Negão era muito forte nessa questão aí e decisivo, né? Nós falamos dessas curiosidades, mas enfim, um técnico da tua vida inteira que você diga, porra, para esse eu tiro o chapéu. É o Luiz Carlos e o menino daqui, rapaz, de Maceió, gosto muito. O Davino, Roberval. Além de me indicar, a gente já conversou muitas vezes e é aquela pessoa que... Trocar experiências, né? Coração muito como grande. Foi tua adaptação na hora que você decidiu parar de jogar? Como foi a tua adaptação? Foi tranquila, José. Fora dos gramados. Foi tranquilo, porque assim, o futebol tá no sangue, né? E eu não fui para outra
para outro tipo de trabalho, né? Só mudei de função, mas fiquei no meio do futebol, que é o que eu amo, né? E o que tem feito desde então? Desde que você parou, o que tem feito, Moisés? Hoje eu tenho um projeto, né, de atletas, né, de crianças, né? Escolinha de futebol, bola na rede, que situada lá na Primavera, no João Paulo II, e também no Pau d'Arco. Garotos de 6, 5 anos até 17 anos. Por aí. Por aí. Pois bem, Moisés. Que mensagem você passaria para essa turma mais jovem, para esses garotos que estão no dia a dia, nutrindo aquela expectativa de poder jogar futebol, de poder fazer uma carreira marcante e brilhante? Que mensagem você passaria para essas crianças? A mensagem é ouvir muito, né, os professores, se dedicar muito daquilo que se está posto a fazer, né, que é treinamento, concentração e se cuidar muito, evitar as coisas ruins, né, que tem muitas hoje no mundo, que é a bebida, a droga, maus amigos. Essa é a mensagem. E se dedicar e ouvir muito. E ser obediente, né, naquilo que vai fazer. Moisés, durante todo o teu histórico, tem algum ponto que você diga: eu tenho um arrependimento na minha vida do futebol? Estou falando da tua vida pessoal, mas no futebol, um arrependimento assim que tenha marcado? Na minha saída do Santos, acho que foi o maior erro na minha carreira, foi a saída do Santos. Né? Foi uma decisão errada. É isso. E qual foi o teu maior sonho realizado como jogador no mundo do futebol? Criar minha família, né? Graças a Deus, tenho meus filhos com saúde, né? E ter amigos. Amigos é importante demais na vida da gente. Quantos filhos tem o Moisés? 4 filhos. 4 filhos. Desculpa. Todos aqui em Arapiraca, não? Não, aqui mora 3 comigo, né? O Christian, o William e a Clara. A Calissa mora em Portugal. Tem uma filha lá em Portugal. É isso. Sim. Minha esposa Jusileia. Pois é, então tá na hora de fazer a média com a patroa aí. Manda um abraço para ela aí, Moisés. Quero mandar um abraço, né? Minha esposa, meu amor, Jusileia Pereira. Um abraço, te amo, viu? Valeu. Mandou bem aí o atacante Moisés. Bom, a gente já falou de arrependimento, de sonho realizado, de gol inesquecível, você elegeu 2, né? Técnico marcante e um estádio que você olha assim, a hora que você fecha os olhos, rapaz, eu não joguei. Qual foi o maior estádio que você jogou assim? O que me emociona, eu acho que é uma coisa que até brinquei aqui no início, né? Tive o prazer de jogar no Azteca. Acho que, se não me lembro, o Brasil foi campeão lá em 70. E meu maior desgosto nunca ter jogado no Maracanã. Nunca jogou, nunca teve. Nunca joguei no Maracanã. Nunca teve a oportunidade. Não. Mesmo estando no Santos, quando... E não deixa de ser um sonho para quem atua no futebol do Brasil, né, jogar lá no Maracanã, né? A gente, acho que todo jogador tem o sonho de jogar no Maracanã. Joguei no Mineirão, no Serra Dourada, no Morumbi, tudo, mas na Vila, né, mais famosa, mas no Maracanã não tive a oportunidade. É impressionante. E assim, a gente marca, né? Eu, particularmente, tive, acho que em 2 ocasiões, mas uma foi marcante, como locutor comentarista esportivo. Sim. Ao lado de Nelson Filho e Edmilson Melo. Nessa ocasião, inclusive, os meus filhos estiveram comigo, o Kiko e o Júnior, lá no Maracanã, e eu comentei Flamengo e Asa, Copa do Brasil. Mas é algo muito... né, eu não posso deixar de citar esse momento assim, porque, Moisés, às vezes eu paro para pensar assim, quando é que nós teremos a oportunidade de ver lá, né? Flamengo e Asa no Maracanã, né?
Quando isso vai acontecer? Né? E eu estive lá nesse jogo, um jogo marcante, não me lembro o ano, mas foi no Dia Internacional da Mulher, né? E a gente fez essa transmissão. Nesse dia nós entrevistamos o filho do Zico no intervalo do jogo, enfim. É um ambiente que, de fato, para quem, você como jogador que não conseguiu, né, jogar no Maracanã, você tem esse ressentimento, né? E como locutor, comentarista esportivo, ao lado do Nelson Filho, eu tive o prazer de fazer esse jogo importante. O Asa perdeu de 2-1 lá para o Flamengo. Na época do Coca, era o treinador. O Coca era o técnico do Asa. Enfim, mas é isso. Eu quero mais uma vez agradecer os nossos apoiadores, Herculano Formen, no centro da cidade, e Herculano Prêmio, na Avenida César Cunha. Além do posto Terra Nossa, com 2 unidades, uma no Brasiliana, outra no Nilo Coelho, Comedoria Escritório. Essa semana eu dei uma passada lá, almocei com meu amigo Fabinho, né? É uma maravilha lá, eles dispõem do serviço Alô Comedoria também. Né? Radar Automóveis, está na rede, está tranquilo, Fiat é na Radar, coleta soluções ambientais, Renove Construtora, Kika Tenório, transformando vidas, inspirando gerações, Supermercado São Luís, 7 lojas, uma aí bem próximo de ser inaugurada, no bairro Massaranduba. E a partir de hoje com Luna Ovos, é nutritivo, saudável, é Luna. O nosso abraço aí para o amigo Luiz Eduardo. E você vai poder nos acompanhar através do YouTube, do Instagram e do Spotify, no @esporte de peso. Moisés, eu quero agradecer a você, né? Quero dizer do prazer que tivemos de recebê-lo aqui no estúdio Kcast. Foi um prazer muito grande. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela companhia e um prazer muito grande, viu, Moisés? O prazer é meu, Josenildo, e também quero agradecer pelo convite e quando for possível, quiser bater um papinho, a gente está à disposição e eu só tenho a agradecer. Valeu, meu amigo. Valeu, então. Eu entrevistei, bati papo, conversamos bastante com o Joaquim Moisés de Lima Neto. Aqui em Arapiraca todo mundo conhece como o Moisés de Lima Neto. Ficou legal o episódio, bem curioso. É só nos acompanhar aí e seguir em todas as plataformas. Um grande abraço a todos.